Este mês da Bíblia, é para vocês aqui na Diocese, também o mês do dízimo, da partilha. Eu faço esse serviço, presto esse serviço na Igreja do Brasil, então passando aqui faço questão de deixar uma mensagem, e vou fazê-lo de forma breve, mas apresentando o essencial. Eu já disse ontem à noite aqui, e repito agora, o dízimo, se ele não tem 5 características, que são os fundamentos, o dízimo entristece uma comunidade, não ajuda. E esses 5 fundamentos do dízimo são essenciais, tanto individualmente como para a comunidade dizimista. Vejam como é fácil entender. O primeiro fundamento do dízimo é a fé. Então, dízimo sem fé não é dízimo, é pagamento. E nós não temos pelo que pagar na igreja, porque nós não temos o que comprar, porque Deus não tem o que vender. Aquilo que recebemos é graça. Aquilo que temos de bens materiais é para a sustentação da igreja de Jesus, que nesse mundo é peregrina, está a caminho do encontro definitivo com o Senhor. Portanto, a fé é aquele acolhimento que eu faço do próprio Senhor. Eu recebo esse poder, digamos, essa possibilidade no dia do batismo. As virtudes que só Deus pode nos dar, fé, esperança e caridade. E elas vão sendo cultivadas em nós. O dízimo precisa desta fé, do cultivo desta fé, para de fato ser o que é. Uma participação na sustentação da vida da comunidade. Tanto o dízimo como as ofertas. Se não for assim, nós trazemos dinheiro, mas nunca trazemos vida. Nós podemos trazer uma certa quantia, mas não oferecemos nada de nós. Então, para a igreja, o dízimo, sem a fé, ele é morto, porque ele só tem o valor daquilo que ele pode comprar. Ele não leva nada de mim até a comunidade e até Deus. Então, o dízimo é o fundamento, no dízimo, o fundamento principal é a fé. Então, olha, nenhum outro motivo substitui a fé, certo? Superstição, ou porque os outros fazem, eu faço também, ou porque fica ruim se eu não fizer, porque na minha comunidade os outros são dizimistas, ou seja por que motivo for. Todos os motivos são deixados de lado diante do único motivo, que é a fé. O segundo fundamento do dízimo é que o dízimo vem da liberdade, é uma escolha. Ninguém pode impor o dízimo. Os bispos do Brasil juntos assumiram um dízimo que deve nascer da consciência de cada um, a partir da fé. Ou seja, nunca, jamais vamos poder obrigar alguém a ser dizimista numa comunidade, porque ninguém tem autorização para isso. Os próprios bispos não fazem isso, por quê? Porque assumiram o compromisso de que o dízimo seja um gesto de consciência de cada batizado ou batizada. A partir de quando? A partir do momento em que passa a ter um ganho. Então, a partir daquele momento, o batizado é convidado a contribuir com a sua comunidade, mas porque deseja, porque sabe o que faz, porque abre o seu coração à fé, e o gesto, portanto, é adulto, é maduro. Então, o dízimo imposto não existe ou não pode existir, porque se ele for imposto ou houver alguma forma de coação, aí ele não é mais um gesto tomado como decisão. Aí a pessoa é empurrada, é obrigada a ser dizimista. Aí perde todo o seu sentido, até porque ele tem que partir da fé. O terceiro fundamento do dízimo é a quantia. Com quanto eu vou partilhar? Ninguém pode dizer com quanto você ou eu vamos partilhar. Essa decisão também é pessoal, porque cada um vai partilhar de acordo com a sua vida, com as condições que tem, com o momento que está vivendo. Não adianta eu perguntar para alguém com quanto eu devo contribuir, porque a pessoa sabe dela, eu devo saber de mim. Então, não existe uma quantia fixa para a contribuição. Eu posso ter para mim
uma quantia que eu imagine que seja aquela de todos os meses. Mas todos os meses eu vou revendo o meu dízimo, porque às vezes posso oferecer mais. E tem meses que posso oferecer menos, não consigo oferecer o que eu ofereci no mês que passou. Então veja, o dízimo tem o ritmo da minha vida. É algo que está ligado à minha vida de fé, à minha opção, à minha profissão, aquilo que eu recebo, ou como eu vivo no dia a dia. Portanto, o dízimo, ele não é algo separado da vida. É como se eu tivesse uma fatia da minha vida e dissesse, essa fatia aqui eu vou partilhar com a minha comunidade. Mas eu preciso também cuidar da família, da saúde, do lazer. Por isso, cada um deve decidir que quantia é importante, que quantia de fato é significativa para ser chamada de dízimo. O quarto fundamento é, quem deu o passo para ser dizimista é convidado a assumir esse compromisso para valer, ou seja, não ser dizimista hoje e amanhã esquecer de ser. A igreja conta, a comunidade conta com a sua estabilidade de participação. Ou seja, você não foi obrigado, você assumiu um compromisso. Então a igreja conta que você vai de fato participar. Isso significa que a igreja pode se organizar, pode prever o que fazer, pode assumir contas, ela pode organizar a sua ação evangelizadora. Olha, ninguém vai cobrar um dizimista que não tenha feito a sua partilha, porque isso é do coração de cada um. Não é uma cobrança. O dizimista não tem uma dívida com a comunidade, ele está fazendo uma partilha. Por isso nós não temos o direito de cobrar de quem é dizimista e não está partilhando. Deve haver algo. Agora é bom que a gente esteja atento. A equipe especialmente, a comunidade, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade tão grande, não tem como partilhar, ou tem vergonha, ou não tem jeito. Às vezes aquele que traria o dízimo, ele precisa do socorro da comunidade. Então, essa atenção fraterna para com todos, dizimistas, não dizimistas, esse cuidado, né? A nossa partilha, mas também a nossa presença junto de quem está passando por dificuldades. E o quinto e último fundamento do dízimo é o da periodicidade, que significa mais ou menos mensalidade. Nós vivemos um ritmo mensal, é o ritmo da sociedade, é como vivemos aqui no Brasil. Se um dia o nosso ritmo for quinzenal, bimestral, semestral, o dízimo certamente vai ter que se adaptar também. Mas no momento nós temos contas a pagar todos os meses, nós temos investimentos, então por isso que o nosso dízimo é mensal, porque queremos sustentar a nossa comunidade de fé. Por isso tem essa regularidade na contribuição, para que a comunidade de uma hora para outra não consiga mais fazer aquilo que deve fazer, anunciar o Evangelho. Portanto, irmãos e irmãs, o dízimo, ele não tem nada a ver com empreendimento. Nós não desprezamos as empresas, elas são necessárias, mas nós não somos uma empresa, a igreja. Nós não somos uma associação, não somos um clube, nós não somos uma ONG. Cada uma delas tem o seu fim próprio. O nosso fim não é juntar bens materiais, o nosso fim é anunciar o Evangelho. Tanto assim que uma paróquia não pode dizer, somos a melhor paróquia da diocese, porque temos a maior quantia de dízimo mensal. Olha, uma paróquia pode ter a maior quantia de dízimo mensal e pode ser aquela que menos evangeliza. Nesse caso, o dízimo não está servindo praticamente para nada, porque o dízimo move o anúncio do Evangelho. Então, se o dízimo não é usado nisto, o Evangelho não está sendo anunciado, o dízimo não tem razão de ser. Vocês estão com o projeto aqui da revitalização da catedral. Isso custa, dá trabalho, mas esta é a casa de vocês. E vejam bem, não é só a casa de vocês, é a casa-mãe de toda a diocese. Então, o trabalho que vai dar compensa,
Por isso, todo investimento que vocês estão fazendo, o dízimo para a sustentação do dia a dia, junto com as ofertas, aquilo que vocês vão colocando de extra, e em tudo aquilo que já foi feito e aquilo que está sendo feito, é a casa de vocês. Sabe, aí se faz com alegria, quando a gente sabe que a gente está fazendo algo, e está fazendo algo a partir da fé. Eu duvido que alguém pense em construir ou reformar a igreja para poder dizer assim, temos a igreja mais bonita da região, do estado ou do país. Antes disso, tomara que fique a mais bonita, mas antes disso nós olhamos a igreja que está aqui, ó, dentro da igreja. Essa igreja precisa ser mais bonita do que a igreja construção. Então é a igreja comunidade. E aí, entrando aqui na igreja, todos vocês podem dizer, esta casa existe porque eu sou batizado, eu estou participando do meu jeito, como eu posso, segundo as propostas desta comunidade da diocese. Sabe, isso se chama corresponsabilidade, assumir juntos. Para fechar a reflexão, talvez seja fácil entender o seguinte, quando nós vamos para um jogo, para um esporte, para um jogo de futebol, vamos usar o futebol. Quando a gente vai para o jogo de futebol, a gente vai apenas como torcedor. Eu não posso invadir o campo e dizer assim, eu jogo melhor do que esse ou daquele, tira que eu quero jogar no lugar dele. Ou eu quero substituir o técnico. Nós vamos para uma partida de futebol, de vôlei, de basquete, mas assistimos, torcemos, sofremos, nos alegramos, ficamos encantados com o espetáculo, mas não participamos de fato. Não deve ser assim aqui na igreja. Deus nos livre de uma comunidade que apenas assista, que assiste à missa, que assiste aos sacramentos, que assiste à igreja acontecendo, que assiste às reformas. Nós não estamos aqui para assistir, nós estamos todos para participar. Se formos só assistir, olha, vamos deixar um grupinho jogando? Não, nós somos todos jogadores desse time de Jesus. Por isso fazemos parte, inclusive por meio do dízimo e das ofertas. Essa é a nossa comunidade, por isso participamos dela. E se tem alguém aqui de alguma outra comunidade, a sua comunidade onde você participa, recebe os sacramentos, ali você é membro daquela comunidade, você é jogador daquele time. Dê a sua vida pela sua comunidade, porque você está dando a sua vida por Jesus. Então, irmãos e irmãs na fé, neste mês da Palavra de Deus, vocês com tantas atividades, como igreja central, igreja mãe da diocese, que Deus abençoe tudo que vocês fizerem, mas olha, não esqueçam, se não for com a fé, tudo que fizermos vai ficar sem gosto. A revitalização da igreja, sem a fé, ela vai ficar uma igreja bonita, mas não vamos sentir como a nossa casa, certo? O dízimo, eu posso oferecer uma grande quantia, mas se não houver fé, essa quantia vai ser trocada por alguns bens para a comunidade, para a evangelização, mas eu não vou ser um dizimista realizado, entendem? Eu não vou ter aquela alegria de dizer, eu sou membro da família e com o meu esforço, com a minha participação, essa família existe e está indo em frente. Então, é observar isso, olha, se eu fico triste quando partilho o dízimo, é sinal de que talvez eu tenha que voltar um pouquinho e começar a partir da fé. Tá? A fé que dá sentido e que faz a diferença entre a partilha e o pagamento. Nós não pagamos, nós partilhamos, inclusive a nossa vida uns com os outros.